Meditação, cultura sintrópica, espiritualidade laica, a praxis da filosofia do coração, ecologia profunda, vegetarianismo, o Shuddha Yoga da Bhagavad Gita, a jornada do herói no Mahabharata, a revolução do altruísmo, estudos da paz, a universidade do coração, o ser, o estado e a civilização da síntese. Esse podcast é dedicado às leituras dos textos do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita, o sublime canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação. Seja bem-vindo. Olá, eu escolhi para a abertura dessa série de leituras do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita o texto A Meditação Cristã, a oração do coração e o decreto de exaltação do nome de Jesus, que nos permite acessar o tema da meditação sobre uma perspectiva multiculturalista e universal. Vou iniciar a leitura do texto. Então, a meditação cristã, a oração do coração e o decreto de exaltação do nome de Jesus. Item 1, meditação cristã, a oração dos padres do deserto. Número 1, Teófano, o recluso. Há entre os místicos cristãos muitas referências à arte da prece que nos remetem ao que entendemos modernamente como a arte da meditação. Em A Arte da Oração, uma antologia ortodoxa, de São Teófano, o recluso, podemos ler: sempre e em todo lugar, Deus está conosco, perto de nós e em nós, mas nem sempre estamos com Ele, visto que não nos lembramos dele, e porque não nos lembramos dele, nos permitimos muitas coisas que não faríamos se nos lembrássemos. Esta necessidade de estar direcionado internamente a Deus deve ser plenamente reconhecida, porque todos os erros na vida ativa parecem vir da ignorância desse princípio. Tome para si a regra de estar sempre com o Senhor, mantendo a sua mente em seu coração, e não permita que seus pensamentos vagueiem. Então, essa é a citação do São Teófano Recluso. Aí segue o texto. A pergunta que devemos fazer, portanto, é: como viver em constante estado de comunhão e meditação, aproximando-nos desse modo de nós mesmos e da essência sagrada do real, que a um só tempo transcende e está presente em todas as coisas? Então, vamos ver a oração do coração. Diante de qualquer pensamento, o ser humano tem sempre várias possibilidades, resistindo a eles ou os alimentando. Quando guardamos o coração, nos libertamos dos maus pensamentos e somos convidados a discernir entre o bem e o mal. Baseada na passagem 6.6 do Evangelho de Mateus, que diz mais ou menos assim: quando orares, entre em teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, né, que orienta a meditação cristã, se orienta pelo exicasmo católico, ou seja, aquele retiro para o interior de si mesmo, fazendo cessar os sentidos, com o objetivo de se alcançar a comunhão com Deus. Para alcançar o exicasmo, esvaziando a mente de maus pensamentos, os padres do deserto valiam-se da oração do coração, também conhecida como oração de Jesus. Ela diz assim: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, aconselha-se realizar a oração do coração, dizendo mentalmente ao inspirar:
Senhor Jesus Cristo, tenha ou tende misericórdia de mim, de nós, ao expirar. Uma outra possibilidade seria dizer a oração completa em cada inspiração e expiração. A expressão um pecador foi acrescentada à oração com o correr dos anos. Ela era praticada de forma contínua, o tempo todo, por aqueles que a consideravam uma oração incessante, ou seja, aquela que atendia ao pedido do apóstolo Paulo para se orar sem cessar, até despertar a consciência da presença ininterrupta de Deus, de tal modo que a hora das tarefas cotidianas não diferiria mais da hora da oração. Embora rejeitada pelos teólogos da Igreja Latina até meados do século XX, essa oração ressurge com o Papa João Paulo II, que tratou com apreciação do exicasmo da teologia da Igreja Oriental. A fundamentação dessa prática, uma espécie de mantra, similar em muitos aspectos ao Dhyana Mantra Ramsa, está na concepção do nome de Deus como lugar da sua presença. O poder da oração do coração, portanto, vem da própria invocação do nome de Jesus. O seu objetivo é levar o praticante à comunhão com Deus. Diferentemente da maioria das meditações indianas, contudo, o seu objetivo não é a dissolução em Deus, uma vez que a pessoa permanece sempre distinta de Deus. A repetição da oração do coração leva não ao esvaziamento da mente, mas à contemplação do espírito puro. Além disto, diferentemente dos mantras, que se fundam em sílabas sementes e não devem ser traduzidos, a oração do coração não apresenta nada de esotérico e pode ser praticada em qualquer idioma, pois a ênfase está no significado, não nos sons. Com essa prática, espera-se reaproximar a mente do coração e, desse modo, ela passaria a expressar o que nós somos em essência. Ponto número 2. O decreto da exaltação do nome de Jesus e a sua história. 2.1. O projeto Reviver e a fazenda Mãe Natureza. O relato que se segue descreve algumas das experiências que vivi com os internos do antigo projeto Reviver, desenvolvido na Fazenda Mãe Natureza, em Neópolis, Sergipe, sob a coordenação do místico Francisco Barreto. O projeto Reviver acolhia e recuperava, tanto na Fazenda Mãe Natureza como no seu anexo da Balsa, a atual comunidade do Eu Sou, pessoas com problemas de adicção, como dependência fisiológica, dependência psicológica e os seus correlatos, envolvendo a codependência, a dinâmica familiar e os problemas comportamentais e de moralidade. O projeto Reviver entendia a cura dentro de uma visão sistêmica e sintrópica, que envolvia a participação e melhora na qualidade de vida também dos familiares. A porcentagem de recuperação dos dependentes químicos, em especial do crack, ficava acima dos 50%, um número bastante superior à média nacional. O segredo desse sucesso era o foco nos trabalhos que promoviam a reconexão com a família e com o próprio coração. Um dos principais lemas do projeto, repetido por todos diariamente antes dos trabalhos, era: eu uno as minhas mãos às suas mãos, o meu coração aos seus corações, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Há uma frase de Goethe que resume bem o espírito da grande síntese e do projeto Reviver. Diz assim: trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. A rotina da Fazenda Mãe Natureza pode ser entendida como uma expressão dessa máxima universal,
que revela a mão de Deus em cada movimento individual que procura imitar a natureza e as suas leis. E isso nos faz recordar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Outro lema do reviver. Não há maior heroísmo que vencer aos vícios, vencer a si mesmo e trilhar o caminho verdadeiro, sem temer as sombras que existem para nos testar. Não há nada, por mais doloroso que seja, que não esconda um lado luminoso. Mas nem sempre identificamos esses sinais que nos convocam a agir. E quando vemos alguém fazendo algo errado, por exemplo, raramente nós temos coragem de nos indispor em nome da verdade. Preferimos agradar as pessoas em vez de agradar a verdade. E os resultados dessa postura são todos os vícios que se infiltram em nosso ser e em toda a estrutura social. São as marcas da nossa omissão frente à ação necessária e justa, mas nem sempre prazerosa. Eu tive a oportunidade de realizar, juntamente com alguns dos internos, vários jejuns destinados a nos preparar para receber a cura e a libertação de todos os vícios. Juntamente com os internos do Reviver, eu trabalhei na cozinha, na horta, ajudei na limpeza e participei de muitos encontros e práticas espirituais. E ainda me lembro dos fogões industriais, as panelas imensas, as tigelas e as travessas. Ficava lavando e enxugando por horas. O ritmo de trabalho intenso era equilibrado com reuniões e práticas espirituais que nos ajudavam a levar em frente, sem esmorecer, os nossos jejuns e os nossos votos e propósitos de mudança interior. No final dos trabalhos, por vezes íamos nos banhar na prainha do Rio São Francisco, que corta a fazenda. A imponência do velho Chico, o frescor e a força regenerativa da água, a natureza exuberante em área de preservação ambiental, tudo nos chamava atenção e nos dava mais forças para seguir adiante. Árvores imensas nos convidavam a sentar sobre a sua sombra e a contemplar, sob o calor das fogueiras e das cantigas, o céu, as estrelas e a lua. Tudo ali na grande síntese, desde os internos do Projeto Reviver, até os facilitadores e os coordenadores, me lembravam que eu vivera no antigo Ashram Atma, mas agora não estava mais entre monges em busca de autorrealização, e sim entre pessoas comuns, pessoas em busca de regeneração, reinserção social e até mesmo de realização espiritual. Os banhos frios pela manhã me ajudavam a despertar com ânimo e disposição. Pela noite, me ajudavam a dormir melhor, sem as crises de apneia e a necessidade de me levantar várias vezes pela noite. Numa dessas experiências, consegui realizar 10 dias de jejum. Só interrompi o jejum no 11º dia. Era 28 de novembro de 2010 e era visível que, à medida em que estava perdendo peso, ia recuperando a saúde e o meu vigor físico. Percebia a minha respiração em sintonia com a respiração da própria fazenda, que me revelava em cada atividade a própria vida como a minha instrutora espiritual, o meu guru. Desse modo, um dia em que nada parecia nos acontecer seria apenas um dia que se viveu desatento, pois a vida toda é plena de sentido e possibilidade de realização espiritual. A minha respiração me enchia dessa certeza interior que se designa como Sharadá, a guardiã do coração, a verdadeira bússola do processo de meditação, que orienta a faculdade da vontade e a nossa conduta, afinando e atualizando a nossa sintonia fina com o Dhyana Mantra Hamsa. Quando estamos atentos e vigilantes, percebemos que as ações que se apresentam em nosso dia a dia desempenham as funções de um verdadeiro mestre, propondo-nos despertar da nossa faculdade intuitiva, Dhriti, que expressa o poder de realização da síntese, Samahara, das faculdades do conhecimento, do desejo e da ação.
Drite nos lembra a todo momento que não nos salvamos somente pelas nossas obras. É necessário que nos tornemos nós mesmos uma obra de Deus. Na fazenda Mãe Natureza não havia muros nem grades, pois os limites ali eram trabalhados, eram os limites que a consciência de cada um aprendia a respeitar no convívio harmônico e em sociedade. O dia a dia era pleno de atividades, tanto para o corpo como para a mente. Havia oficinas de jardinagem, reciclagem de papel, alimentação natural, escultura em madeira, fabricação de peças em gesso, pintura e confecção de camisas e estamparia. Pela tarde, acontecia a cura prânica, com os internos exercitando uns nos outros o poder que todos trazemos em nós mesmos para praticarmos o bem e nos tornarmos canais para a nossa cura e dos demais. Após o jantar, os encontros eram para reflexão sobre as atividades desenvolvidas durante o dia. Nos finais de semana, eram realizadas oficinas de teatro, música e outras atividades artísticas, tais como aulas de percussão e encenação de histórias. E, no domingo, ainda restava tempo para o lazer, como banho de rio, passeios à praia, ou às serras da Miaba e de Itabaiana, passeio de caiaque pelo Rio São Francisco e outras atividades esportivas. Durante o período do projeto Reviver, pude testemunhar como a consciência coletiva que pairava sobre a fazenda nos convidava à disciplina e aos trabalhos em grupo, devolvendo-nos o ritmo e a capacidade de gerir de forma saudável e virtuosa os nossos próprios destinos. Éramos convidados, cada um na medida do seu fôlego, a participar de forma coletiva e solidária do profundo e solitário mergulho na luz dos nossos corações. Eu acordava bem antes do sino bater, às 5 horas, para chamar para a primeira reunião do dia. Dava tempo de refletir e meditar, antes mesmo de juntar aos demais, para uma pequena série mista de exercícios leves, de yoga, tai chi, etc. Iniciávamos aquela primeira reunião do dia com a consagração do ambiente e algumas orações em forma de decreto para a cura individual e para o fortalecimento do grupo. Aí seguia-se uma outra rotina que, pela manhã, envolvia a limpeza dos cômodos e banheiros, entre 7 e 8 horas, o café da manhã no refeitório dos internos, com as devidas preces de consagração e agradecimento e a arrumação da cozinha, entre as 8 e as 9 horas, o início das atividades coletivas da manhã, com todos em círculo, entoando a canção de exaltação ao trabalho e definindo as tarefas de cada um, a ser realizada de preferência sobre o sol, que auxilia na regeneração da energia física e psíquica. Isso entre as 9 e 11h30. E aí a gente finalizava com um banho antes do almoço, às 12 horas. Todas as atividades eram antecedidas e sucedidas pelas devidas orações de consagração e agradecimento. O período entre as 13 e 14 horas era para descanso, enquanto pela manhã as atividades privilegiavam a saúde do corpo, pela tarde a ênfase era na parte espiritual e nas vocações e dons naturais de cada um. Entre as 14 e as 16, os trabalhos aconteciam na biblioteca, na sala de artesanatos, no teatro, etc. Encerrados esses trabalhos, após o banho, todos se reuniam às 16h45 na sala de cura espiritual, cura prânica, onde os internos se exercitavam, doando e recebendo as energias de amor e cura dos seus pares. As experiências que testemunhei nesse espaço de curação ou de cura pelo coração foram surpreendentes. A duração dos trabalhos de cura variava em função das necessidades de atendimento. Após o encerramento, aguardávamos o jantar, servido às 19 horas, por uma equipe que já havia se encarregado de prepará-lo. Por volta das 20 horas, todos nos reuníamos para a última atividade em grupo do dia. Uma conversa, um filme, uma palestra. Depois disso,
Por volta das 22 horas, a maioria se recolhia, enquanto alguns poucos seguiam em outras atividades. Foi nesse contexto que Francisco resolveu selecionar e organizar, a partir dos depoimentos emocionados de agradecimento dos internos pelas graças alcançadas, as expressões que eles haviam utilizado para exaltar o poder de amor e cura do Senhor Jesus, testemunhado por todos esses meninos. O poderoso decreto da exaltação do nome de Jesus, verdadeiro veículo de oração e cura pelo coração, fora extraído destes depoimentos dos internos em processo de cura e regeneração. E é, portanto, com ele que eu encerro esse pequeno depoimento. Decreto de exaltação do nome de Jesus. Jesus, Senhor da libertação. Jesus, luz do mundo. Jesus, divino servidor. Jesus, propagador da paz e do amor. Jesus, mestre da harmonia. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, expressão límpida da verdade. Jesus, puro amor. Jesus, mensageiro da luz. Jesus, caminho para a vida eterna. Jesus, redentor do mundo. Jesus, juiz da ratação. Jesus, fomentador da simplicidade. Jesus, bálsamo do mundo. Jesus, esperança viva. Jesus, salvador dos homens. Jesus, divina humildade. Jesus, eterna mansidão. Jesus, grande removedor de todas as máculas. Jesus, glória absoluta. Jesus, pescador de almas. Jesus, verbo vivo. Jesus, amado libertador. Jesus, consolador dos corações. Jesus, magnífica radiância. Jesus, infinita refulgência. Jesus, ressurreição e vida. Jesus, sempre imaculado. Jesus, adorado Messias. Jesus, farol nas tormentas. Jesus, eterna aliança. Jesus, pacificador do mundo. Jesus, divino amigo. Jesus, guia para a luz maior. Jesus, glorioso médico dos médicos. Jesus, voz da verdade. Jesus, filho de Maria Santíssima. Jesus, estrela da manhã. Jesus, de ardoroso coração. Jesus, amorável mestre. Jesus, provedor de cura. Jesus, salvação e renascimento. Jesus, perdão profundo. Jesus, proteção dos aflitos e perdidos. Jesus, purificação do corpo e da alma. Jesus, causa maior da libertação. Jesus, nossa segurança. Jesus, governador da humanidade. Jesus, sustentador da terra. Jesus, auxílio de todas as horas. Jesus, santa bênção. Jesus, iluminação divina. Jesus, santificação dos pecadores. Jesus, glória das glórias. Jesus, plenitude e rendição. Jesus, semente de luz. Jesus, consolação completa. Jesus, vitória plena. Jesus, fonte de amor e perdão. Jesus, socorro dos aflitos. Jesus, fortaleza de todas as horas. Jesus, lenitivo dos corações aflitos. Jesus, transformação plena. Jesus, transcendência completa. Jesus, advogado supremo. Jesus, jugo suave. Jesus, libertador da imperfeição. Jesus, guardião divino. Jesus, multiplicador da fé. Jesus, pão da vida. Jesus, Filho do Altíssimo. Jesus, glória suprema. Jesus, luz dos corações. Jesus, irmão amado. Jesus, fonte de mansidão. Jesus, divino companheiro. Jesus, divina provisão. Jesus, fonte de sabedoria. Jesus, altar das divinas oferendas. Jesus, sempre misericordioso. Jesus, do Sagrado Coração. Jesus, terna compaixão. Jesus, porto seguro. Jesus, benéfica felicidade. Jesus, resplendor do coração. Jesus, magnífico poder. Jesus, suprema inteligência. Jesus, propiciador da justa ação.
Jesus, libertador das almas. Jesus, outorgador da realização. Jesus, morador do coração. Jesus, desatador do nós. Jesus, energia puríssima. Jesus, fomentador da paz. Jesus, digno de eterna confiança. Jesus, semeador de compaixão. Jesus, doador de prosperidade. Jesus, refúgio de todos os seres. Jesus, de transcendente natureza. Jesus, excelsa divindade. Jesus, portador de graças. Jesus, condutor da verdadeira felicidade. Jesus, alegria dos homens. Jesus, coração ardente. Jesus, Senhor da perfeição. Jesus, dispensador de bênçãos. Jesus, expressão límpida do amor. Jesus, conduze-nos de volta ao Pai. Glória ao amado Filho de Deus. Tu és mais brilhante que milhões de sóis, refulgente como milhões de luas cheias. Jesus, nós te sentimos em nossos corações. Glória, glória, glória. Mil glórias a Jesus. Amém. 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 Namastê.